Pernas bambas, mãos trêmulas, suor excessivo, boca seca, coração dispara. Esses são os sintomas das pessoas que estão ali ansiosas antes do momento de vir falar em público. Se isso acontece com você, essa live é para você. Assista até o final, porque você vai ter dica prática para você aplicar e conseguir controlar essas emoções que vão sempre existir. Como assim sempre existir? Vanessa, você tá querendo dizer que quando você vai falar em público, você também fica ansiosa? Você também precisa saber lidar com essas emoções? É exatamente isso. Isso também acontece comigo e as emoções, elas estão em cada ser humano e às vezes a gente tá em um momento da vida que vai trazer um sintoma para o seu dia a dia antes dessa comunicação que antecede esse momento. Então isso sim pode acontecer comigo, com vocês, estamos sujeitos a isso. E hoje aqui eu vou trazer dica prática para você fazer minutos antes da sua apresentação, da sua palestra, da sua apresentação de um slide que você tenha que fazer. Então, para quem que é esse conteúdo? Para você que quer gravar conteúdo, precisa, né, gravar a sua mensagem, mandar a sua mensagem pro universo, precisa fazer apresentações de trabalho, fazer contato com outras pessoas, e aí precisa de dicas práticas de saber lidar com essas emoções que vão surgindo, né? Todo esse cenário que eu falei pra você das pernas bambas, as mãos trêmulas, o suor excessivo, você vai entender exatamente por que que isso acontece com você, por que que esse momento, essas emoções, elas aparecem e como que você pode controlá-las, né? Porque elas sempre vão existir ali. A questão é você saber lidar com isso. O que que é muito importante a gente entender da comunicação? Tem várias lives aqui que falam sobre comunicação e conexão. E por que que eu falo tanto de comunicação? Por que que é um assunto que eu sempre trago aqui recorrente? Primeiro, porque eu acredito ser a comunicação, né, a habilidade essencial do profissional do agora. Antigamente eu dizia do profissional do futuro, mas do profissional do agora. A comunicação, ela é uma habilidade comportamental que você precisa desenvolver para você ter sucesso na sua carreira, sucesso nos seus empreendimentos, se você for um empreendedor. Então a comunicação, ela tá em tudo, ela vai ditar muito do seu sucesso na sua vida. Não adianta nada você ser um excelente técnico, excelente na sua área técnica e você não conseguir transmitir a mensagem para as pessoas na linguagem que ela entende. Porque o processo de comunicação, ela é mais sobre quem recebe a mensagem, é mais sobre o que o outro entende daquilo que você fala do que o que você fala em si. Então, você é responsável, sim, pelo que o outro entende daquilo que você fala. E mais importante do que você fala é como você fala o que você fala. Vou repetir essa frase. Mais importante do que você fala é como você fala o que você fala. Então, dentro da comunicação, a gente vai ter uma divisão que também já falei em outras lives por aqui, mas eu vou repetir pra gente ter um contexto aqui sobre até a gente chegar na parte das emoções e da dica prática pra você ter essa dica aí, pra você fazer sempre antes de qualquer live que você precisa abrir, antes de qualquer entrevista de emprego ou qualquer apresentação que você precisa realizar. Então vamos lá. Pra contextualizar, a comunicação, ela é formada 7% de palavras. Somente 7% são as palavras que você fala. 7%. 38% é o seu tom de voz. E aí, você precisa saber lidar com esse tom de voz, fazer variações nesse tom de voz. Nesse momento que a gente tá de pandemia, em que você não consegue estar presencial para apresentar as suas palestras, o seu conteúdo, levar a sua mensagem, mais ainda a necessidade de você variar
o seu tom de voz. E que tipos de variações que a gente tem quando a gente fala do tom de voz? Você vai ter o alto, o mais baixo. Isso vai fazer com que a mensagem chegue de uma forma diferente do outro lado. Eu vou trazer exemplo prático disso para vocês entenderem. Você pode variar entre mais forte, mais fraco, mais rápido, mais lento. E isso vai fazer a diferença em como a mensagem chega do outro lado. Quer ver um exemplo? Imagine que... Aqui, ó. Eu vou pegar uma água que eu tenho aqui. Imagine que eu tenho essa água para vender para você. E aí eu digo pra você o seguinte, ó. Essa água aqui é uma água diferenciada. É uma água que é livre de sódio. Tô lendo aqui, gente. Adicionada. Ela é uma água inteligente, que tem sais adicionados. E nessa oportunidade, ela está gelada. O que acontece dessa comunicação que eu falei pra você? Provavelmente, você não vai lembrar de tudo que eu falei. Mas aonde eu usei um tom de voz mais baixo, deu uma ênfase melhor para isso que eu tô falando pra você. Então, provavelmente você não vai lembrar de tudo que eu falei, mas você vai lembrar que ela está gelada, porque eu usei um tom de voz mais baixo, querendo enfatizar esse diferencial dessa água. Então, muitas coisas que eu falei você não vai lembrar, mas essa parte vai ficar gravada. E se alguém perguntar pra você assim, ah, você viu a água que a Vanessa estava vendendo lá? Você vai falar assim, nossa, eu vi. Mas o que tinha naquela água de tão especial? Você não... Aí você vai falar assim, olha, não lembro, mas eu sei que ela tava gelada. Entende? Essa é a importância da variação do tom de voz na mensagem. E quando a gente, de volta reforçando aqui, quando a gente tá no momento de home office, onde a pessoa não tá te vendo, você não tem esse contato visual com a outra pessoa para passar a sua mensagem, a variação do tom de voz é extremamente importante. Então, pegue naquele conteúdo que você precisa passar pra frente e veja o ponto que você quer que as pessoas tenham mais atenção e faça essa variação do mais rápido pro mais fraco, porque isso vai chamar a atenção da pessoa e ela vai focar naquilo, você consegue fazer ela focar naquilo que faz sentido naquele momento através dessa variação do tom de voz. Então, 7% são as palavras, 38% são o tom de voz, essa variação que você precisa fazer, e o restante é a comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal, ela chega antes de você abrir a sua boca. Antes mesmo de você falar qualquer coisa, o seu não verbal já está falando, né, pra você. Tudo em você. Então, assim, a partir do momento que você entrou aqui, você já começou a olhar o meu cabelo, a minha unha, enfim, como é que eu tô, o que eu tô falando, os meus gestos, né? O gesto faz parte da comunicação e eu vou falar da forma que você precisa usar os gestos de acordo com a pesquisa, que é o mais essencial no momento de você comunicar. Você que chegou agora, a gente não chegou ainda na parte da emoção, mas fica aqui que você vai ter dica prática para trabalhar esse lado mais emocional que acontece com a gente, das sensações que acontecem no nosso corpo no momento que tem que passar uma mensagem, que tem que se comunicar, tá bom? Então, voltando aqui aos gestos. Então, o não verbal, ele comunica o tempo todo. Não tem como você passar uma mensagem de uma coisa com a cara de outra coisa, por exemplo, né? Dizer que você tá feliz com uma cara de triste, né? Então precisa ter coerência entre a mensagem que você passa através do seu corpo, dos seus gestos, com aquilo que você está falando, tá? Uma outra coisa que é importante com relação ao gesto. Então teve uma pesquisa, eu até anotei o nome do pesquisador aqui, Richard Granville. Ele fez vários estudos com relação a essa parte do gesto, para ver qual que seriam os gestos melhores, né, para você usar numa comunicação. Então, existe uma parte do nosso corpo que vou me afastar um pouquinho aqui, que é chamada de zona de poder. E essa zona de poder, ela vai do queixo até mais ou menos a cintura. Então, quando você tá comunicando, por exemplo, numa palestra, você tá em pé, se você fica com a mão para baixo e faz gestos numa região mais baixa do seu corpo, essa região não vai te ajudar em nada no seu processo de comunicação. Então, foque em usar os seus gestos nessa área do corpo que é considerada a sua zona de poder.
né? Então, fazer esse gesto concentrado nessa área aqui. Gestos grandiosos demais, assim, não faz sentido também você usar gestos muito grandes. Quando que você usa gestos abertos, gestos grandes? Quando você tá falando pra 500 pessoas, 1000 pessoas, 5000 pessoas. Então, do contrário, seus gestos podem ser mais contidos. A outra coisa que a pesquisa viu foi o seguinte: quando você comunica, por exemplo, nos seus gestos, procure fazer gestos de fora para dentro ao invés de dentro para fora. E o que a pesquisa viu com relação a isso? Ele entendeu o seguinte: por exemplo, eu vou pegar uma frase, o trabalho vence tudo, e eu vou falar essa frase para você no mesmo tom de voz e só vou variar os gestos aqui, tá bom? Então eu vou falar assim, ó, o trabalho vence tudo. Pra fora os meus gestos, tá? E agora eu vou falar a mesma frase usando gestos pra dentro. O trabalho vence tudo. Percebe a diferença? Talvez seja sutil na sua mente, mas o que eu quero que você entenda dessa parte? Nós temos neurônios espelhos, né? E guardamos arquétipos também, né? Então o ser humano guarda arquétipo. E qual que é o arquétipo, por exemplo, do tanto faz, não me interessa? Quando você fala, tanto faz, não me interessa, é pra fora, tá vendo? Percebe? Então, por mais que você esteja fazendo uma comunicação pra outra pessoa, dizendo algo que seja afirmativo, que você acredita, que é, por exemplo, o trabalho vence tudo, só que você tá fazendo com gesto de tanto faz, pra pessoa que recebe essa comunicação, fica o tanto faz, entendeu? Então, é por isso a importância dos gestos e os gestos pra dentro nessa região de poder. Então, cuidado com alguns gestos também, né? Não precisa falar que tem alguns gestos que a pessoa faz assim, enfim. Não faça isso, né? Não sabe onde colocar as mãos. Cruza na frente, não sei, faça outros gestos, mas cuidado também com alguns tipos de gestos. No processo de comunicação, é muito comum, tá? Os vícios de linguagem. E aí eu tenho... Todos nós temos vícios de linguagem, mas eu desenvolvi um hábito muito ruim, que é ficar contando quantas vezes determinada pessoa fala, quando eu estou ouvindo, quantas vezes determinada pessoa fala determinados vícios de linguagem. E tem pessoas que eu já vou para algumas reuniões já pensando assim, ó, lá vem a pessoa do na verdade, que ela fala toda hora, na verdade. Se você me acompanha já há muito tempo aqui, tem um vídeo que eu gravei que eu falo sobre comunicação assertiva. E o na verdade, quando a pessoa fala, e não quer dizer que eu não fale também, que pode ser que no processo automático, sem perceber, saia, como eu disse, os vícios de linguagem todos nós temos, né? O na verdade, ele tira a credibilidade do que a outra pessoa tá falando. Então, se tem alguém da sua equipe falando alguma coisa e você como líder, ao invés de incrementar a mensagem, você fala, na verdade, você tá tirando a credibilidade do que aquele colaborador falou e jogando ela pra você. Então, cuidado com esses vícios de linguagem. Na verdade, não precisa ser usado, tá? Tira isso da tua comunicação. No processo de comunicação assertiva também, o que eu desenvolvi foi alguns treinos para meus ouvidos. E dói muito meu ouvido quando eu escuto a pessoa falar que ela vai tentar fazer alguma coisa. Dói, meu ouvido dói. E eu vejo várias pessoas falando isso, tá? Talvez você fale isso, não estou te julgando. Eu estou falando que quando eu escuto, eu faço um processo de julgamento interno. Do tipo, peraí, você vai ou não vai fazer isso? Né? É aquela coisa de, não existe mulher meio grávida, ou ela tá grávida ou não tá grávida, sabe? Você vai ou não vai fazer? Você vai fazer. Então, é duas possibilidades. Você vai fazer essa atividade, você pode não ter sucesso nela, mas você vai. Então, não diz que você vai tentar. Isso não passa credibilidade na sua palavra, na sua comunicação. Então, quando eu escuto tentar, eu já... Nossa, na hora eu falo assim, meu Deus, dói meu coração. E tem várias pessoas que já me conhecem, tem mais algumas outras agora que estão conhecendo agora. E quando tiver em alguma reunião comigo, ela já vai saber, já vai olhar pra minha cara e eu não consigo esconder, sabe? A parte do não verbal, eu não consigo esconder o quanto eu estou infeliz de ouvir essa palavra. Então, e as pessoas da minha equipe, elas já sabem, quando elas falam, sai assim sutilmente, elas já corrigem em seguida.
Mas vamos, falando dessa parte do gesto, vamos pra parte, a gatinha sempre quer participar da nossa live, gente. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Causando. A Lana tá causando aqui. Pera lá, ela fez meu roteirinho cair tudo aqui no chão. Então, nós. Acontece, gente, vamos lá. Vamos pra parte do emocional. E pra falar dessa parte das pernas bambas, mãos trêmulas, suor excessivo e tudo mais, você precisa entender o quanto a inteligência emocional se conecta com a questão da comunicação, tá? Por que isso seria tão relevante para você? Você entendeu o que acontece dentro da sua mente? Vai fazer sentido para você. Então fica aqui comigo e aí você vai ter uma dica prática de como usar essa dica prática para poder controlar essas sensações que vão surgir no momento de você passar sua mensagem, tá? Então vamos lá. Na nossa mente, cada vez que eu tenho que fazer uma apresentação, o nosso cérebro entende como um risco, como um desafio. E toda vez que o nosso cérebro entende que você está numa situação de risco, de desafio, ele prepara o seu corpo para lidar com isso. Como que ele faz isso, né? Tem todo um processo químico por trás disso que vai dissipar a adrenalina nas glândulas suprarrenais e tudo mais. E ele vai fazer o quê? Se ele entender que você precisa lutar nesse momento, ele vai jogar a adrenalina para suas mãos, para que você lute, tá bom? Já cruzado, enfim, fiz umas aulinhas de boxe. Vai jogar adrenalina para os seus membros superiores, para que você lute. Se ele entender que nessa situação você precisa fugir, você não vai dar conta daquilo, é melhor você fugir, ele vai jogar adrenalina nas suas pernas e nos seus pés, nos seus membros inferiores. E aí, o seu corpo recebeu essa descarga de adrenalina, tá ali. Sua mão pode estar tremendo, sua perna pode estar tremendo. Por quê? Porque você tem essa carga de adrenalina no seu corpo. E como é que você faz isso? Né? Você não vai lutar, você não vai fugir, de acordo com essa parte mais emocional. E essa parte emocional vem de lá da época das cavernas ainda, então é realmente algo que vem, né, dessa glândula suprarrenal pela nossa espinha. E o primeiro contato que ela tem com essa parte do nosso cérebro, que é o cérebro mais antigo, que é a parte do sistema límbico, que são as nossas emoções. E é por isso que você vai receber esse comando de luta ou de fuga também diante de uma comunicação. Mas e aí, eu recebi isso e eu preciso ir lá e preciso falar a minha mensagem. Você vai estar totalmente... Duas coisas que podem acontecer nesse momento, né? Primeiro que a insegurança e a ansiedade, né? Como que eu controlo a insegurança? Pra insegurança, você vai treinar. Vai treinar bastante. Eu tô fazendo essa live aqui com vocês e eu confesso, eu não treinei, tá bom? Então eu preciso dizer pra você que sim, essa live ficaria muito melhor se eu tivesse treinado e aplicado as dicas que eu vou falar agora pra você. Mas por que eu não treino mais? Por que eu não pratico mais? E por que eu não sinto tanta insegurança ao ouvir falar em público? Porque, se você acompanha aqui, tem mais de 1 ano que eu gravo os vídeos, né? E eu comecei com os vídeos gravados, aí depois eu vim agora para as lives, então tô sempre aqui todo domingo nas lives às 19h12. E o fato de eu repetir várias vezes isso foi me dando segurança para fazer isso da melhor forma. Não quer dizer que eu não tenho ansiedade, eu tenho ansiedade assim tanto quanto você quando tem que fazer uma palestra, uma apresentação, isso é normal. E aí vem a dica que eu vou falar pra vocês aí no final. Então, a primeira pra você lidar com a insegurança é você praticar. Fazer isso mais vezes. Todas as oportunidades que você tem de se comunicar, você colocar em prática. Falar com um estranho na fila do avião, de repente, de embarque, com balconistas, enfim, pratique essa comunicação mais vezes, até que isso se torne algo normal para você, e a insegurança vai ser varrida para debaixo do tapete.
Então, quando eu comecei, eu preciso confessar aqui pra vocês, teve um dia que eu abri uma live, acho que foi uma das primeiras lives que eu falei assim, ó, vou parar de gravar, porque assim, ó, a parte do gravar, ela é bem tranquila, você vai gravar, você vai editar, se não ficou legal, você grava de novo, de novo. E esse processo que eu fazia mais de um ano atrás, eu gravava e editava várias partes, treinava, tem até um Reels que eu coloquei aqui, que eu treinava muito na frente do espelho e eu gravava. Então, antigamente as pessoas falavam assim, fale na frente do espelho, pratique na frente do espelho. Mas antes não tinha essa possibilidade de gravar tão fácil como a gente tem hoje. Então, pratique na frente do espelho, grave isso. Por que você vai fazer isso? Para você avaliar os vícios de linguagem. Então, o que são os vícios de linguagem? Aquele né, então, talvez, o na verdade que eu falei. Essa parte que deixa a sua comunicação não tão assertiva, como palavras como vou tentar fazer isso, eu vou tentar... Gente, ó, presta atenção. Eu ouvi isso numa reunião uma vez. Vou tentar ligar para tentar resolver. Pelo amor de Deus, nossa, eu fiquei assim... Falei, Jesus amado, coitado, será que ela quer que eu disque o número do telefone pra ela? Então, cuidado com as palavras quando você fala, cuidado com o vocabulário e a impressão que você tá passando, às vezes, no meu caso, de pessoas que estavam passando essa mensagem profissional sobre ela, assim, né? Me incomoda, essa palavra também me incomoda. Enfim, não sou a pessoa do português, não sou impecável, eu falo errado sim, aqui às vezes eu falo e depois eu fico escutando, depois eu falo assim, nossa, que eu falei isso? Por exemplo, tem uma live aqui outro dia que eu fui falar pessoa, era pra falar pessoas-chave, né, pessoas-chave, que é assim que é o português, e eu falei pessoas-chaves, né, tipo, conjuguei tudo junto e misturado. Mas assim, eu não me incomodo mais com esse tipo de situação. É claro que se me passarem algumas dicas e observarem, eu recebo isso muito bem, né? Eu recebo isso muito bem. Então, pra você gravar, é exatamente pra isso, pra você ver aonde você tá errando e o que você pode melhorar disso. Vou dar um exemplo pra vocês. Dos meus vídeos que eu gravei, uma pessoa olhou o meu vídeo e ela falou assim, nossa, você coça assim o nariz de vez em quando, né? Sabia que isso é porque você tá com vergonha? Eu falei, gente, eu não acho que eu tô com vergonha, mas tudo bem. Ela falou que eu tô com vergonha, então agora eu passo assim a mão que às vezes eu tô suando, que tem a luzinha que vem aqui direto e dá um calor. E assim, eu não acho que eu estou com vergonha, mas se é essa mensagem que eu tô passando quando eu coço meu nariz, então eu vou parar de coçar, pra que as pessoas, né, elas percebam que eu não estou com vergonha. A outra coisa que ela falou é que eu pisco demais. Isso tem como muito controlar, gente. Eu realmente pisco demais e às vezes eu me pego assistindo. Eu preciso treinar muito, ficar com o meu olho parado, olhando pra vocês e sem piscar. É uma coisa que naturalmente eu faço. Mas também não quero tirar a minha essência e ficar muito mecânica aqui também, porque eu acho que isso não é se comunicar adequadamente, tá? Vamos lá, não vamos perder essa linha de raciocínio aqui. Então, essa parte do emocional, vem a dica prática. Se eu perdi alguma coisa da minha linha de raciocínio, coloca ali, não quero deixar vocês sem a informação, tá? Então, vai vir essa descarga de adrenalina no seu corpo e você vai ou lutar ou vai fugir. O que você faz com isso? Essa dica que eu vou passar pra vocês, eu aprendi com Franco Júnior, que é um especialista em comunicação, e eu tô trazendo ela aqui porque ele falou assim, ó, se vocês conhecerem pessoas que precisam saber disso, essa dica, passem pra essas pessoas. E é por isso que eu tô aqui, pra colaborar com vocês e passar essa dica. E assim, é uma dica que eu pratico também aqui antes das lives, antes de conteúdo. Primeiro eu vou falar da dica dele, depois eu vou falar da Amy Cuddy, que é uma pesquisadora de Harvard também, que eu super admiro o conteúdo dela. E se encaixa aqui também quando a gente tá falando de comunicar, né, de se sentir mais confiante para passar uma mensagem. A dica que o Franco trouxe, ela é simples e discreta e você vai poder fazer de qualquer lugar que você esteja antes de fazer a sua apresentação. Então lá, minutinhos antes de fazer a sua apresentação, você vai nessa parte superior, vai pegar as suas duas mãos como se você fosse bater uma palma, você vai encaixar que vai apertar nessa parte aqui. Vai apertar com força e vai
Respirar profundamente. Você vai fazer isso umas 5 vezes, tá? Aperta e respira profundamente. Depois que você fez isso 5 vezes, a adrenalina que tá ali solta no seu corpo, ela vai se concentrar nas suas mãos, tá? E aí você vai precisar dissipar essa adrenalina. E como que você faz isso? Com esses gestos aqui, né? Pra baixo, assim. Você faz esse gesto. Simples assim. A dica é simples assim. E você já vai ver uma diferença nessa questão que você tá sentindo de já tremendo as pernas, tremendo as mãos, o suor, essa ansiedade. Então isso vai ajudar você a controlar isso. Prático. Vou repetir aqui. Então nessa altura do peitoral, como se estivesse batendo palma, você vai apertar. Então, deixa eu fazer de lado pra você ver. Você vai apertar assim, tá bom? Vai fazer isso umas 5 vezes. Respira de novo. Respira de novo. Respira 5 vezes. Vai fazer isso. E depois você dissipa essa adrenalina, tá? Dissipa essa adrenalina. Esse é o exercício prático, simples, para você aplicar e conseguir drenar essa energia que tá aí solta pelo seu corpo, causando todas essas sensações de ansiedade, né? E o que acontece? Se você não faz isso, naturalmente a adrenalina que tá presente no seu corpo, ela vai se dissipar. Só que você precisa passar a sua mensagem, você precisa fazer a sua palestra, a sua apresentação. Você não pode esperar essa adrenalina passar sozinha. Então você precisa usar esse exercício para concentrar na mão e dissipar, para que você vá falar com mais segurança. Se você não faz isso, você vai notar, se você puder gravar o discurso que você vai fazer, sem praticar, por exemplo, esse exercício, você vai notar que vai usar muito mais vícios de linguagem na sua comunicação. E quando você faz isso, a sua mensagem fica mais clara para você e você vai falar com mais segurança. Outra coisa muito importante, se essa adrenalina que tá no seu corpo, você não concentra ela, joga ela para as mãos, corre o risco dela entrar ficar, né, parada numa área do seu cérebro que vai causar o quê? Esquecimento. Esquecimento. Sabe os famosos brancos que dão na gente na mensagem? Vem dali. Então, os famosos brancos podem vir desse momento. E esse branco, engraçado, que já aconteceu comigo também. Eu estava fazendo um curso de oratória. Comunicação é uma coisa que eu já venho estudando há muito tempo. Eu acho que tem quase 2 anos que eu venho estudando sobre comunicação. E sempre acho que tem espaço para melhorar. E, enfim, né? Para os objetivos que eu tenho a longo prazo, eu acredito que preciso ainda melhorar diversos aspectos. Foi assim, eu tinha feito um exercício e eu fui muito bem naquele exercício. As pessoas da minha roda, elas me indicaram, né, como a vitoriosa do grupo sobre aquele exercício. E o segundo passo desse exercício era ter que falar, não mais para aquele público isolado, era no curso de oratória isso, mas falar para todos do curso. E na hora que eu fui fazer isso, me deu um branco. Por quê? Porque a pressão era muito maior, né, naquele momento. Eu não tinha essas dicas práticas aqui também para fazer isso. Eu não tava me sentindo segura com relação a isso. E o exercício que eu tinha feito de uma forma muito tranquila, só dando um exemplo para vocês do que era o exercício. Imagine que eu fale para você assim, igual eu falei da água, que vem dessa água. E naturalmente, só que a pessoa falou uma coisa que era meio improvável, assim, da ciência. E eu tinha que usar argumentos para defender aquilo como verdade. Então, no grupo eu fiz aquilo super bem. Quando foi para um público maior, eu não consegui performar, eu não consegui usar e trazer argumentos na minha cabeça que foi tão simples eu fazer para o grupo menor. Para o grupo maior, deu branco mesmo. Eu comecei a tremer e eu falei assim, ai, gente, eu não consigo. Eu cheguei a usar exatamente esses termos dentro do meu curso de oratória. Então, foi real, assim, aconteceu comigo. Então, se você não pratica essa questão desse exercício que eu passei pra vocês, vai poder essa adrenalina ficar concentrada em uma área do seu cérebro que vai te causar esse branco na hora de você falar em público. Então, eu sempre digo que todas essas dicas são super bem-vindas para que a gente possa trazer mais fluidez para nossa comunicação.
Dito isso, dito essa técnica do Franco, eu falei da Amy Cuddy. Então, a Amy Cuddy é uma pesquisadora de Harvard e ela fala da linguagem corporal. Tem um livro dela aqui, deixa eu lembrar o nome que eu sempre esqueço, O Poder da Presença. Procurem o TED dessa mulher, ela conta uma história dela, Amy Cuddy, o nome aqui embaixo, Amy Cuddy. E aí ela conta a história dela é incrível, é um TED que eu super recomendo. Tem um bonequinho que eu gosto muito aqui. O que que ela traz de ciência? O quanto o nosso corpo muda a nossa mente. Então ela fala para que antes das entrevistas, antes de apresentações, palestras, algo importante que você tem que fazer, você faça a posição de poder. Aqui, mais ou menos, representado pela posição da Mulher Maravilha, por exemplo. E ela defende e conseguiu provar cientificamente o quanto você mudando o seu corpo muda a nossa mente. A pesquisa que ela fez foi porque já havia estudos que relatavam, por exemplo, que a nossa mente mudava o nosso corpo. Então, como assim, Vanessa? Tem um estudo que fala que se você pegar um lápis e colocar na boca, assim, simulando um sorriso, e ler uma carta, a tendência de você ler aquilo de forma mais positiva. Então, o estudo fez assim, as pessoas pegaram um conteúdo para ler, uma mensagem meio que neutra, assim. Aí teve um grupo de controle que leu a mensagem sem precisar demonstrar nada, nem tristeza, nem nada. E no final tinham que dizer se a mensagem era positiva ou negativa. Pessoas que leram com a caneta sim, e pessoas que leram com semblante mais de tristeza, se eu não me engano. No final foi concluído que as pessoas que leram, né, com essa caneta em formato de sorriso, elas trouxeram mais positividade para aquela mensagem, entenderam como mais positiva aquilo. Então, essa pesquisa fez esse estudo de como a mente muda o corpo, e a Amy Cuddy fez essa ao contrário, de como o corpo pode mudar a mente. Então, ela fala o seguinte, que as posições de poder, Mulher Maravilha, enfim, de vitória, e ela usa até um exemplo bem legal, que é assim, as pessoas, mesmo que têm dificuldades visuais, quando elas passam pela linha de chegada, instintivamente, né, por exemplo, de uma corrida, elas passam pela linha de chegada, instintivamente, elas erguem o braço em sinal de vitória, mesmo sem nunca ter visto alguém fazer esse gesto. Então, ela traz isso também como parte dos estudos científicos que ela fez. E a posição de poder vai te trazer mais autoconfiança antes de você falar em público. Então, ela recomenda que você vá, sei lá, dentro do banheiro, faça essa posição de poder e fique nessa posição por 2 minutos, e que isso já vai te trazer mais confiança também, né? Então, somado a essa posição de poder, esse exercício que eu passei para vocês conseguirem dissipar essa adrenalina que vem, né, essa descarga que vem no seu corpo, vai fazer com que você consiga passar a sua mensagem de uma forma mais segura, né? E claro, você precisa treinar também, né? Como eu disse aqui, essa live não foi treinada antes, mas ela poderia ser muito melhor se eu tivesse praticado, se eu tivesse colocado um roteiro mais claro, passo a passo, estruturado. Eu ia vir aqui e já saberia exatamente o momento de cada coisa, a transição de cada coisa. Eu quis deixar para vir aqui falar mais naturalmente sobre esse conhecimento, sobre esses aprendizados. Ocorre que quando eu faço isso, né, pode ser que eu esqueça alguma coisa, estou até dando uma passagem rápida aqui sobre o meu roteiro, para ver se eu esqueci alguma coisa. Mas vamos dar uma recapitulada em tudo que eu falei aqui. Uma recapitulada. Então vamos lá. Primeiro, eu comentei sobre o processo de comunicação, né? Que está dividido em 7% palavras, 38% tom de voz, e a importância de você variar o seu tom de voz, especialmente nesse momento em que você está mais
no online, no home office, né? E você não tem o olho no olho com as pessoas. Então, variações de tons de voz é uma forma de você chamar a atenção do seu público, né? E essa variação, ela pode ser de intensidade, de tom alto, baixo, mais rápido, mais devagar. Eu dei o exemplo e vendi uma água aqui pra vocês. Como que a água tava no processo de venda? Vamos ver se vocês lembram. Eu vendi água pra vocês. Não vou deixar de castigo quem chegou agora, eu vou vender água de volta. Eu dei o exemplo seguinte. Eu falei, essa é uma água super inteligente, ela tem 0 de sódio, tem sais que são adicionais e tudo mais, e nessa oportunidade ela está gelada. E aí eu dei o exemplo do seguinte, as pessoas, se eu perguntar pra você, o que foi que eu falei sobre a água? Você vai falar assim, falou um monte de coisa, mas eu lembro que a água estava gelada. Então, essa variação do tom de voz vai fazer com que você consiga fazer com que a outra pessoa guarde partes importantes da mensagem que você quer passar. Então, foca nessa parte do tom de voz, dessa variação. Aí eu falei da outra parte, dos gestos, né? Da importância dos gestos. E disse pra vocês concentrarem os gestos de vocês nessa região que é a nossa região de poder, nossa área de poder, que vai do eixo à cintura. E os gestos mais abaixo não vão trazer, não vão favorecer em nada a sua mensagem. Então, os gestos abaixo vai trazer atenção para uma área do seu corpo que não vai te ajudar em nada. Então, concentre os gestos na sua zona de poder, que vai do queixo à sua cintura, né? Gestos grandes demais, grandiosos demais, você só vai fazer se seu público é grande, mais de 500 pessoas, 1000 pessoas, 5000 pessoas, enfim. Aí justifica você fazer gestos abertos e grandes e tal, porque você quer que até a última pessoa lá do finalzinho da poltrona, eu tô vendo aqui, ó, tenho 2 mil seguidores assistindo aqui, ó, lá do finalzinho, queiram ver os seus gestos, tá? Então é importante você ter gestos. Aí eu falei dos gestos que o estudo científico trouxe, que são gestos pra dentro. A importância de você usar gestos pra dentro, não pra fora, né? Aí eu dei o exemplo do trabalho. Então, por exemplo, quando eu falo pra fora, por exemplo, o trabalho... até esqueci a frase. O trabalho vence tudo, né? Se eu falo assim, o trabalho vence tudo. Pra fora é diferente de eu falar o trabalho vence tudo pra dentro. Por que que isso é diferente? Mesmo usando o mesmo tom de voz. É diferente porque a gente guarda arquétipos. Então, quando eu falo trabalho vence tudo com esse arquétipo, qual que é o arquétipo, por exemplo, do tanto faz? Foi esse exemplo que eu dei. Sendo bem repetitivo aqui desde o que eu falei no início, tá? Então, mas é pra recapitular geralzão aqui tudo que eu falei desde o início. Então, tanto faz. Então, pra você, tanto faz. Então, que credibilidade você tá passando? Por mais que a sua boca está falando, o trabalho vence tudo, a pessoa está recebendo e assim, internamente, na mente dela, guardando, né, o arquétipo de tanto faz. Então, cuidado com gestos. E aí, a parte de controlar as emoções é fazer o exercício prático mesmo, que eu aprendi com o Franco Júnior, que é um especialista em comunicação, que aliás tem um outro estudo que ele fala que é pra você ficar inclinado em 30 graus, numa parede, contra a parede, com a mão assim, e forçar e fazer como se fosse uma flexão. Funciona? Funciona. É discreto? Não é discreto. Então, o mesmo efeito, o efeito que tem de você ficar na parede, nessa posição, fazendo essa flexão, é o mesmo efeito que tem de você fazer esse exercício que eu passei, como se fosse uma palma. Você pressiona, né? É super discreto. E aí você respira, pressiona, respira, faz isso por 5 vezes e depois você dissipa a adrenalina com as mãos assim, pra baixo, tá? Por que que isso é importante? Aí eu dei a explicação de como funciona o nosso cérebro diante de uma palestra, de uma apresentação, de uma entrevista de emprego. O cérebro entende isso como um risco. E diante de um risco, o que que acontece? O nosso sistema límbico entende que você precisa lutar ou fugir.
E aí, o que que acontece? O seu corpo te prepara para isso, ele te prepara para lutar e fugir. Se ele entende que é um momento de lutar, ele vai jogar a carga de adrenalina que vai vir para suas mãos, para você lutar. Se ele entende que você tem que fugir, a descarga de adrenalina vai para suas pernas, para que você tenha velocidade, agilidade para fugir daquele cenário. E é por isso que você tá ali tenso, ansioso, com as mãos tremendo, com suor excessivo no corpo, com a boca seca, coração disparado, as pernas bambas, porque você tá tomado de uma adrenalina. O seu corpo te preparou para você fugir ou você lutar. E quando você faz esse exercício que eu passei para vocês como dica, você tá concentrando a adrenalina nas suas mãos, né? Você faz isso, concentra nas suas mãos e depois você dissipa ela fazendo esse exercício. Se você não fizer isso, a adrenalina ela vai sair do seu corpo, né? Com o tempo. Só que se você tem que entrar no palco ou começar a sua palestra, você não tem tempo para que a adrenalina se dissipe normalmente. Então, essa é a técnica usada por grandes palestrantes para que você consiga passar a sua mensagem com mais segurança. Lembrando que segurança vem de treino, repetição e prática. Certo? Manda aí um coraçãozinho se o conteúdo foi útil para você hoje. Eu praticamente falei 2 vezes aqui sobre os conteúdos. Eu vou deixar gravado. Vou deixar a live gravada. Diz pra mim, se você conseguir antes de você sair, não vai embora. Que sacada que você teve aí. O que você vai poder aplicar no seu dia a dia. E como vai ficar gravado, olha aí no seu grupo de amigos, quem é que precisa melhorar a sua comunicação, que precisa dessas dicas para ter mais segurança ao falar em público. Depois você encaminha essa live como presente para as pessoas poderem também praticar e falar, e conseguir levar a sua mensagem para o universo, se for o caso, né? Quando eu falo de comunicação, essa parte que eu vou falar agora nem tá no script, tá? 41 minutos, dá tempo de eu falar disso. Quando eu falo de comunicação, aqui em público, em live, a gente tá falando de uma exposição, né? De uma exposição. Para que você consiga fazer isso, além dessas técnicas todas que eu dei até agora, você precisa desenvolver o autoconhecimento. E quando a gente fala sobre o autoconhecimento, estamos falando para que você entenda as suas emoções. Nesse sentido agora, eu falei que existe como você controlar todas essas sensações que vão acontecer no momento que você vai falar em público. Começou a chover agora, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas tá chovendo aqui. Agora tem uma coisa que pra você lidar, o autoconhecimento é que vai te trazer isso, que é assim, se você ficar pensando, o que as pessoas vão falar sobre mim, né? O que as pessoas do meu trabalho vão achar de eu estar indo ali me expor ou falar em público, o que as pessoas da minha família, esse tipo de julgamento, isso não vai, isso tudo que eu falei agora não vai tirar isso de você. O que vai fazer isso sair de você ou você não se importar? Na verdade é essa, assim, eu hoje não me importo, tem várias pessoas da minha família. Eu fico tão feliz que tem gente aqui da minha família me assistindo do início ao fim. Ó, Evelyn. Obrigada. Muitas pessoas incentivam e outras não. Outras vão te julgar por aquilo que você está falando e não vão nem te dar nenhuma palavra de incentivo. Só que você precisa se desprender disso. E que forma que você se desprende disso? Quando você tem a inteligência emocional de não se incomodar com a opinião das outras pessoas. Porque se você fica preocupado com o que o outro vai falar, a necessidade de ser aprovada pelo outro, você não vai fazer o que você precisa fazer. Então, eu conheço pessoas que às vezes criam outra rede social que é para passar a mensagem, porque nessa aqui tá a família, tá amigos e tal, e ela tem essa preocupação. Você precisa se desprender disso, dessa necessidade de querer agradar todo mundo, de ficar preocupado com a opinião das outras pessoas. Nem Jesus agradou todo mundo, vamos lá. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Quem somos nós na fila do pão? Então se desprenda dessa opinião do outro, ou do que o outro vai pensar, né? Foque nas pessoas que vão tirar
proveito dessa mensagem que você tem pra passar e abra sua boca e vai e leva sua mensagem pro mundo, tá? Faça isso. É um conselho que eu dou. E aí isso você vai conseguir com a inteligência emocional, conseguindo controlar suas emoções. E cada vez mais, quando a gente está exposto aqui, eu vou trazer 2 exemplos que eu vi essa semana. Um do marketing digital, que eu vi que a pessoa posicionou no sentido de... faz parte do branding dela, a atitude dela. E aí ela fala sobre marketing, estratégias do marketing digital, e uma pessoa fez uma pergunta assim: ah, eu tô com dificuldade de gravar, porque na minha casa onde eu moro tem muito barulho dos vizinhos, e aí eu não consigo, né? Tem uma dica pra você me dar? E o cara foi super, assim, talvez pra algumas pessoas ele foi grosso, ele disse assim: eu não sou, não entendo nada de audioplastia, meu negócio é marketing digital. E essa foi a resposta dele. Até aí tudo bem, acho que foi no direct que ele tinha respondido. Só que ele não se contentou com isso, ele tirou um print e ele postou no feed dele. E aí foi várias pessoas que começaram a entrar na onda dele, porque sabe que ele tem essa questão do humor, né, na comunicação dele. Entraram na onda dele, começaram a pedir dicas que não tinham nada a ver com o posicionamento dele, pra poder ficar mais engraçada a brincadeira que ele tava fazendo ali. Só que nisso teve uma pessoa que ela se sentiu doída pela forma que aquela pessoa havia respondido. E ela falou assim: nossa, e as pessoas acham engraçado ainda a pessoa falar com tanta grosseria desse jeito e tal. E ali começou uma guerra de mensagens. Se não estamos preparados emocionalmente, não vamos saber lidar com esse tipo de mensagem que vai surgir. E elas vão surgir. E o outro exemplo foi do Rony Mesler, né, que era CEO da Reserva, agora ele acho que juntou com outro grupo aí da Arezzo. Enfim, ele colocou, acho que foi hoje ou ontem, uma mensagem que é a última postagem do feed dele, sobre uma mulher negra. Daí ele fez a referência, uma mulher negra tomando vacina, enfermeira tomando vacina. Enfim, várias pessoas elogiando o trabalho dele, o posicionamento dele. E foi uma pessoa lá e ela comentou o seguinte: ah, você precisava dizer que era negra? Até você? E aí, assim, da mesma forma que eu falei que quando a gente vai passar uma mensagem pra alguém, toda essa adrenalina acontece no nosso corpo e a gente precisa saber lidar com ela. Quando a gente está diante de uma postagem que talvez fere o nosso valor ou que mexe com a gente de alguma forma, se eu também não entendo que isso também está acontecendo no momento que eu tô lendo isso, e eu consigo trazer, esperar a mensagem chegar no meu córtex, na minha parte racional, e eu consigo pensar sobre as consequências do que eu vou escrever e do que a outra pessoa vai achar, eu vou começar a trazer ali a minha mensagem do primeiro momento, antes da mensagem chegar a 100%, antes de eu avaliar o pós e o contra daquilo que eu vou postar. Enfim, aí teve várias opiniões também, uma enxurrada de pessoas contra e a favor depois desse comentário. E aí, o que faz você saber lidar com esse tipo de coisa? Ninguém te ensina a fazer isso, né? Como você tá aqui no marketing digital, você tá se expondo e tudo mais, ninguém te ensina a lidar com esse tipo de conteúdo. É a inteligência emocional, que vai fazer você conseguir olhar e talvez não se importar com aquela mensagem, não querer rebater, não querer entrar na mesma vibe de energia daquelas pessoas que estão buscando discussão e tudo mais. Então eu olho, me causa curiosidade esse tipo de mensagem e tudo mais, mas é uma coisa que eu não consigo entrar ali. Porque eu até pensei, no momento que eu vi essa mensagem, os meus filhos são negros, né? A minha filha gosta de defender a causa ainda. Eu senti vontade de mandar pra ela e ver a opinião dela sobre aquilo, se ela achava como preconceito ou não, né? Porque é só quem tá na pele de quem vive isso que vai poder dizer se foi preconceituoso, se não foi preconceituoso. O fato é que a mensagem, a imagem era bem essa, uma mulher negra enfermeira tomando a vacina e tal, e aí ele fez uma colocação. Mas os julgamentos, eles vão existir. Pra você que tá começando, pra você que já tá há muito tempo aí, eles sempre vão existir. A questão que você faz com isso, como que você lida com isso, e que ninguém te ensina a fazer isso. Então,
o que eu costumo trazer pra mim, assim, já aconteceu coisas aqui, tá? Eu costumo trazer da seguinte maneira pro meu dia a dia. Sabendo que essas coisas podem acontecer, quais seriam as minhas reações? Como eu deveria lidar com isso? Né? Se tal coisa eu não vou gostar, qual vai ser o meu primeiro comportamento, a minha primeira reação? Eu gosto de pensar sobre esses aspectos, porque assim eu já vou conseguir me posicionar melhor. Eu já tenho um plano na minha cabeça esquematizado, né, pra isso. Depois que veio uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo, quando eu comecei a gravar os vídeos e eu tava muito feliz de estar aqui gravando e tal. Primeiro, antes, deixa eu voltar no tempo um pouquinho atrás. Quando eu comecei a estudar essas questões de palestra e tudo mais, eu lembro que eu tava na casa da minha irmã, eu convidei ela pra assistir uma palestra comigo de inteligência emocional, e aí ela tava lá assistindo, aí teve um momento que ela olhou pra mim e ela falou assim: você vai fazer o que essa mulher tá fazendo aí? Desse jeito? Né? Que era, tá fazendo a palestra e tal. Eu falei, vou. E ela já me olhou assim como, tipo, não acredito, ou assim, não olhou com alguém assim que dizia assim, vai lá, que legal e não sei o que. Não, ela olhou assim meio que com um desdém, né, com relação a isso. Foi o meu julgamento com relação à cena que eu vivi. Mas aí beleza, passou, né? Quando eu gravei o primeiro vídeo, muito feliz que eu postei, eu peguei e enviei pra ela esse vídeo. E eu fiquei esperando ela me dizer, nossa, que legal, e não sei o que. Ela visualizou, não sei se ela assistiu tudo, mas ela não teceu uma palavra sequer. Nem de incentivo e nem pra dizer melhor isso, melhor aquilo. Nada. Por isso que eu digo, não baseie, não deixe aquilo que você quer fazer na mão das outras pessoas. Não fique dependendo da opinião, do incentivo. Se você entende, tem algo que queima no seu coração, uma mensagem que queima no seu coração, vá e faça. As pessoas mais próximas de você, que talvez você queira apoio, talvez elas não vão te apoiar. Mas você pode, independente da opinião, da aprovação dessas pessoas, fazer o que você tem no seu coração, o desejo de levar essa mensagem para mais e mais pessoas, tá bom? Outras coisas que eu já recebi aqui, por exemplo, críticas de pessoas que falaram assim, você tá vendendo uma esperança, eu não gosto desse tipo de mensagem, eu tava falando sobre metas e objetivo, e uma pessoa veio pra mim e ela falou isso. E eu falei assim, amigo, eu não tô vendendo nada. O conteúdo do meu Instagram é gratuito. E o intuito dele é ajudar outras pessoas que precisam dos meus exemplos, da minha mensagem, daquilo que eu tenho de essência e que eu sei que pode ajudar outra pessoa. E é por isso que eu falo. Não é porque você tá achando que é bom ou que tá achando ruim. Em contrapartida, eu gostaria de só deixar registrado aqui que eu recebo várias mensagens que me aquece muito o coração e faz eu continuar trazendo aqui a mensagem pra vocês, né? Então deve arrumar emprego com o conteúdo que eu passei aqui. Primeiro que a pessoa tinha me mandado uma mensagem dizendo, olha, não sei o que eu faço, na pandemia perdi meu emprego, e eu dei algumas dicas. E a pessoa foi lá, aplicou e depois ela passou 2, 3 dias, ela me mandou uma mensagem. Consegui um emprego com aquilo que você me falou e eu coloquei em prática. Então eu fiquei muito, muito feliz por isso. Aí, a outra ocasião, como negócios que vem aplicando pequenas dicas assim, sabe? Pocketzinhos assim que pega, às vezes não pega todo o conteúdo, mas pega uma coisa ou outra e aplica no dia. E ela traz assim, nossa, eu apliquei aquilo lá que você falou, mudei minha vida, eu fiz isso e tal. E isso me traz uma alegria tão grande que independe eu receber ou não incentivo das outras pessoas, né? Ou receber as críticas das outras pessoas. Eu sei que vem a parte boa, a parte ruim, e ninguém te ensina a lidar com isso. Mas a inteligência emocional é a chave para que você se desprenda da necessidade de aprovação do próximo, lembrando que o próximo às vezes são os mais próximos ainda de você. Essa mensagem de hoje eu espero ter colaborado com você. Se foi útil para você,
Depois deixa o seu like lá, envia para alguém que precisa, desprender, desbloquear essa parte de comunicação, se desprender dessa necessidade de aprovação também. E no começo, quem chegou depois, no começo tem as dicas de como você trabalhar essas emoções para ter mais segurança ao falar em público. Muito obrigada para todos vocês que acompanharam a Choque.